Bom, gente, boa tarde, né, oficialmente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Bom, meu nome é Roberto Martins, né, então alguns de vocês aí já me conhecem, a grande maioria. E eu agradeço a Lúcia e ao Darwin Colibri aí pela oportunidade de estar aqui fazendo uma palestra aí com vocês, né? E é para a gente falar um pouquinho sobre micro-orquídeas, né? E normalmente com relação às micro-orquídeas, aí a gente tem orquídeas aí de vários formatos, de várias cores, que muitas vezes na questão da catleia você se prende a alguns formatos, né? E já no caso das micro-orquídeas, não, a gente tem aí as octomérias, as cianteras, né? Então aí a gente tem as Rodriguesiella, Gomesa, né? Capaz. Então, tá tudo mudado, né? Então cada hora estão inventando algumas coisas. A Specklinha Vierling, que é da Costa Rica, né? Então ela já tem um formato bem diferente. Vocês vão ver que a planta ali, a haste floral dela é pendente e a flor é grande para uma micro-orquídea, né? E também a Driadella, essa é uma Driadella nova aí, que o pessoal colocava como liliputiana, mas não é também, tá? Então aí a gente está esperando a classificação dela. Aqui já o Dendrobium ligniforme, que da Austrália, né? Então sim, o que é interessante? Com micro-orquídeas a gente consegue ter uma variedade muito grande de flores, né, de formatos, aí uma masdevaria, aqui estava um Pleurothallis que estava nas acrônias, mas não está mais agora, voltou para Pleurothallis. Aqui uma Babistiella, né? Então a gente acaba tendo muitas plantas aí de várias regiões, né? Mas a gente cultiva planta de vários gêneros, de várias espécies, de vários estados, de vários países, de vários microambientes, né? E como ter sucesso com tudo isso? Né? De que forma que a gente pode ter sucesso, principalmente na questão do cultivo de micro-orquídeas? Porque normalmente quando a gente cultiva catleias, lélias ou algumas orquídeas maiores, existe um certo padrão, né, de cultivo. Você precisa manter aquele padrão de cultivo e é onde você consegue ter um sucesso. E com as micro-orquídeas, como que a gente faz isso? Qual que é o grande segredo que a gente tem com micro-orquídea? Alguém arriscaria dizer algo? Marcão, o que você acha que é o grande segredo? O ambiente. O ambiente. Microclima. Microclima, né? Mas tem um outro segredo. Umidade. Tem mais um. Substrato. Outro. Luminosidade. Ler. Que é um hábito que a gente, como brasileiros, e eu me incluo nisso, a gente não tem. De ler. Não está no YouTube. Hã? Tá no YouTube, nossa vídeo a gente vê. Né? A gente acaba ficando preguiçoso. Tem professor? Hã? Tem professor para explicar. Tá vendo? Tem professor para explicar. Mas ele não explica tudo. Né? E esse é o grande segredo com micro-orquídea. A gente precisa ler. Principalmente no que se diz respeito à planta, o ambiente, da onde que essa planta veio, como que é o ambiente que ela vive na natureza, aqueles textos normalmente que a gente fala assim, puxa, é um texto chato, não tem foto de planta aqui, né? Só tem texto, né? É justamente aquilo que traz o segredo para a gente poder fazer um cultivo adequado das micro-orquídeas. É justamente ali, né? A altitude onde ela ocorre, né? A altitude, a umidade, o tipo de mata, o tipo de floresta, porque muitas vezes a gente pega uma planta, poxa, essa planta ela é do cerrado. Aí você pega ela e vai cultivar em casa. Como que é o cerrado? Seco, sol. Só que você não lê o ambiente ou o microambiente onde que ela vive. Às vezes ela é do cerrado, mas ela vive no riacho, ou no regato, ou no iceberg, né? Que é uma região muito úmida, com bastante umidade e um clima com uma temperatura às vezes de 10 graus de diferença do que é no cerrado. Não é iceberg, é Inselberg, vamos lá então. Obrigado pela correção. Inselberg. Então, isso, aliás, daquele ambiente existe um microclima totalmente diferenciado. E essa leitura que vai trazer essa informação para a gente. Né?
Por isso que é importante. E o grande segredo está aqui. Não adianta a gente começar a cultivar a planta sem a gente parar um pouquinho para a gente ler, pegar um pouco de informação do que é o ambiente, onde que ela está, como que ela é cultivada, para que a gente possa ali ter sucesso no cultivo. Porque uma coisa é a gente manter planta, outra coisa é a gente cultivar a planta. Existe uma diferença muito grande mesmo. Roberto, uma dúvida. Definir o que é micro-orquídea? O que define que é uma micro-orquídea? O tamanho da flor, que a área de ocorrência não é. Uhum. O tamanho das folhas não são. Uhum. É o tamanho da flor? Vamos lá. Então, micro-orquídea, orquídea pequena, orquídea média, orquídea grande, orquídea terrestre. Né? Como definir? O que é isso? Né? Na verdade, eu vou passar um pouco de algumas informações que são algumas pessoas que cultivam e gostam de micro-orquídeas também. Né? Não existe na sistemática, quando você separa plantas pelo tamanho, está criando um sistema de classificação artificial. Os sistemas naturais são baseados em parentesco e ancestralidade. É o Vinícius Tetel que fala isso. Está lá embaixo. Achava melhor as exposições tratarem por nome dos grupos, assim seriam as pleurotaridíneas, maxilárias. Então, em vez de a gente separar por tamanho, separar por gênero ou por grupos. É o Eric Schmidt, que é lá da Universidade do Paraná de Curitiba. Micro-orquídeas são, para mim, todas aquelas que são muito pequenas em relação ao que no tempo aprendemos a reconhecer como uma orquídea, e essas serão sempre as mais, sendo sempre normais, sendo pequenas, médias ou grandes. Não existe um tamanho padrão para definir uma micro-orquídea. Tá? Existe sim uma compreensão na comparação deste em relação a outras plantas, que reconhecemos como orquídeas e têm tamanhos muito maiores. Uma Sophronis coccinea, para mim, é uma orquídea pequena, não é uma micro. Eu considero sempre a planta toda, tem que ser muito pequeno. Quem diz é o Francisco José de Jesus, também é um conhecedor aí de muito de micro-orquídeas. Tá? Em conceito de micro-orquídea é muito subjetivo. Eu ainda sigo o que a maioria dos americanos seguem, é o Erwin Bonk, também é responsável pela descrição de algumas plantas, é um amigo da gente. Então, o que é questão de micro-orquídea, orquídea pequena, orquídea média? A gente tem vários gêneros: Pleurotalis, Rugofilo, Maxilária, Epidendro, Dendróbio, Catleia, Oncídio. Na opinião de vocês, o que são micro-orquídeas nisso daqui? O que vocês acham que são micro-orquídeas? Que gênero? Tem micro-orquídeas em todos esses gêneros. E aí, Por exemplo, a dendróbio. Tem a microdendróbio. tem microdendróbio, tem micro-Pleurotalis, tem micro em Catleia, tem micro em Lélia. Então, todos os gêneros são micros. Eu tenho grandes orquídeas, médias e pequenas. E aí, como que a gente separa isso? Como que a gente classifica? Qual que é o padrão? Que aí chegar nisso que você falou, Lúcia. Então, qual o padrão de tamanho que devemos seguir? Quais são as referências que temos? Então, o que vale a gente dizer? A referência nossa é sempre a Catleia. Então, a gente tem como referência a Catleia. Então, a Catleia seria a planta grande, é o nosso padrão. E as micro, como que a gente classifica? Então, a gente deve considerar sempre o conjunto, não só a planta. Então, no caso, micro-orquídea, a flor, ela tem que ter até 1 centímetro. Então, a flor tem que ter até 1 centímetro. E a planta, aproximadamente 5 centímetros. Então, esse é o conceito que a gente tem no nosso hobby como sendo micro-orquídea. Roberto, mas tem planta de quase 1 metro de altura que a flor é 1 centímetro. Então, por isso que é o grande problema. Por isso que a gente classifica, por isso que a gente classifica e a gente leva em consideração não só a planta, mas a flor e a planta, e vice-versa também ao contrário, não só a flor, mas também a planta. Então esse conjunto todo a gente tem que classificar aí, para a gente poder ter um padrão. Porque se a gente começa a classificar só pelo tamanho da flor, fica muito difícil da gente separar o que é uma micro, uma pequena ou uma grande orquídea. O Pleurotalis colossus. A planta em habitat já fica mais ou menos desse tamanho. Sim? Mais de 1 metro de altura. E a flor não chega nem 1 centímetro. Sim. Aí, como que a gente classifica isso? É uma orquídea, a gente classifica como sendo uma orquídea média ou uma orquídea grande. Uma mini. Né? Mini
não. Mini, quando a gente entra em mini, no conceito de mini. Mini normalmente são coisas feitas pelo homem, onde teve uma manipulação do homem, correto? Então aí a gente vai classificar ela como média ou grande. Por quê? A planta é grande, então não tem como a gente classificar ela como micro. Para ser micro precisa ser a planta e a flor, não só a planta e não só a flor. Você ia perguntar? Por exemplo, a sofronites, tá? Está considerado como micro, com a plantinha pequenininha, com a florzinha pequenininha, tá? A micro? Mas só que aconteceu lá na sofronite, que começou a dar uma sofronite dessa, mas é enorme, com folhinha, desse tamanho, pezinho. A sofronites, ela entra numa orquídea pequena, ela não é uma micro-orquídea. Mas tem aquela pigmeia. Ela aí é uma outra sofronites, porque você tem a sofronites alagoense, que é a menor, que a flor dela tem menos de 1 centímetro. Sim, a pigmeia é menor ainda. Aí você tem a sofronites pigmeia, que isso é uma espécie, ela não é uma variedade, é uma espécie. E você tem a sofronites coccínea, que aí é outra espécie. Então a pigmeia, ela não é uma variação, ela é uma espécie. Tá? Então, ela é classificada também, se você pegar ela, a flor dela dá um pouquinho mais de 1 centímetro. Então, ela entra também como pequena. Das sofronites, a que é considerada como micro, que a gente pode considerar, não. É a lagoense. A cerno ainda, a flor dela é mais de 1 centímetro. Tá? Então, aí das sofronites, ela entraria como uma flor pequena. E aí a gente já diz uma orquídea pequena, que é a flor até 5 centímetros e a planta tem no máximo 20 centímetros. Tá? E nunca a gente deve esquecer que isso é um conceito que a gente tem no hobby, não é um conceito válido pela botânica. Então a gente, como cultivador, a gente tem isso como uma classificação. Mesma coisa que eu falei lá em Juí. Sim. Não existe nenhuma classificação natural. Tudo é artificial. Ou seja, tudo é criado pelo homem. Então é conceito artificial. Mesmo esse conceito de gêneros que existe, de famílias de escambau, é tudo artificial. É criado pelo homem para a gente poder entender alguma coisa. Então, cara, está dentro da regra normal. Dentro da regra. Dentro da regra. Então, sabe, nada é natural. E isso é uma forma que a gente tem, que até entrando, aprofundando um pouco mais no assunto do Campaz, é uma forma da gente poder entender melhor, né? A questão das lélias, que a gente fala tanto das lélias Hofmannseggelas, e a gente poder identificar, fica muito mais fácil da gente identificar, né? Principalmente quem está no hobby, quem cultiva plantas aí, quando a gente fala hoje uma Hofmannseggela, pega 2 plantas, usar o que o Campaz fala muito. Eu tenho 2 plantas na minha mão, né? Eu tenho aqui uma catleia e eu tenho uma Hofmannseggela, uma catleia normal, vamos se dizer assim, né? Hoje, uma catleia, uma labiata. Então, quando eu falo na sua mão, eu tenho uma catleia labiata, o que é uma catleia? Na tua mente já vem a ideia do que é uma catleia. Eu te mostro, você já sabe o que é uma catleia. Uma Hofmannseggela, você já tem na tua ideia o que é uma Hofmannseggela. Então é para ajudar essa identificação. Agora quando eu coloco tudo no mesmo balaio, falo que tudo é catleia, eu falo na minha mão, tem uma catleia, como é que você identifica isso? Não tem como. Então é justamente essa separação hoje que a gente tanto briga, ou tanto fala aí dentro do hobby, para que a gente possa entender melhor o que é a planta. Essa classificação artificial é para a gente poder entender melhor quais são esses gêneros, quais são essas subfamílias, que fica muito mais fácil a gente entender as plantas. Por isso dessa classificação que a gente usa no hobby, de micro-orquídea, orquídea pequena, para que a gente possa, quando a gente fala micro-orquídea, já tem um padrão de tamanho na mente. Quando eu falo pequena orquídea, já tem um tamanho de padrão na minha mente. Né? Roberto, na exposição para ser premiado uma planta, não seria mais fácil separar por trigo e subtrigo do que micro, mini, grande, média? Isso daí normalmente... Não, é que ele está falando do conceito de julgamento. De julgamento. Existem muitos conceitos de julgamento. Então, eu ainda acho que o conceito que a gente usa, tanto no CPO, quanto na OSP, quanto em alguns outros lugares, é o conceito mais natural possível. Ou seja, você vai por grupo de gêneros e vai classificando. Então, você tem 4 prêmios principais. Orquídea brasileira, orquídea estrangeira e híbrido. E estrangeira, aqui no caso da OSP, a gente divide em 2, que são as
americanas e as de fora das Américas. Por que isso? Porque as Américas, só as Américas, tem mais orquídea nas Américas do que no resto do mundo todo junto. Então por isso que a gente divide desse jeito. Então é um conceito muito mais legal. Então, sabe, você não pode misturar muito bem as coisas. Se você pegar esse sistema da cauda, é o sistema mais ridículo que eu já vi na minha vida. Que é a pontuação, A né? classificação de orquídea. Os caras misturam tudo, alhos com bugalhos e coisa e tal. O que a gente faz assim? A OSP tem aqui um conceito de que a gente dividiu por gêneros, né? Então tem os gêneros brasileiros, gêneros estrangeiros, gêneros Então, dentro dos gêneros brasileiros, aquelas plantas todas que são brasileiras, entre todas essas, a melhor vai ser uma brasileira. Não importa se ela for micro, se ela for média, se ela for grande, coisa Mas, tal. e o critério para jogar uma micro comparando... Não, você não vai comparar ela com uma catilé, você vai comparar ela com o grupo dela. Aí, de repente, dentro do grupo dela, se ela for exuberante, ela pode muito bem ganhar de um grupo de labiata ou de qualquer coisa, porque dentro do grupo delas ela é muito melhor do que aquela labiata perto das labiatas. Já aconteceu com a sofronites da Elsa aqui. A Elsa, quantas vezes você viu esse professor? Não faço. Entendeu? Então, Sandra, eu fui, acho que no julgamento da exposição em Joinville agora, que está tendo essa semana. Lá está dividido micro-orquídeas e botânicas. Fora isso, purpuratas. Você conhece alguma orquídea que não seja botânica? Então, mas... Esse nome é a coisa mais ridícula. Não, nós contestamos. Tem mais lugar pra cá. Então, viu, Marcos? Tem mais lugar aqui, gente. Pode vir aqui. Vem, Esse aqui é o Vinícius, viu como vai falar? O Vinícius que Esse é o Vinícius. Ó, tem dois citou lugares. você aqui falando que... Nós contestamos lá, porque o que acontecia? Na categoria micro, todas as orquídeas que eles separam por grupos lá, por gêneros, e separam em micros. Na parte de micros que a gente julgou, tinha Phalaenopsis parishi, Phalaenopsis cornucervi, Phalaenopsis mani, que tinha categoria própria em outra ala. Mas essas Phalaenopsis que são de flores menores estavam nas micros. Então, sabe, é incoerente isso daí. Então, o melhor modo mesmo é você dividir por gêneros, né? Porque aí você põe elas competindo com elas mesmas. E aí depois você escolhe entre elas. Esse é uma coisa que a gente vai discutir durante muito tempo aqui, a gente não vai chegar num consenso, né? Porque hoje já existem muitas associações que trabalham de forma, cada uma tem a sua forma de julgar ou a sua forma aí de ter essa regra, né? O que eu acho que sempre a gente tem que pensar, né? Que o cultivo de micro-orquídeas, ou quando a gente leva para julgamento, ela deve ser considerada uma orquídea. E ponto. E esse é o grande trabalho que eu tento fazer aqui com vocês e conversando com vocês. A orquídea, ela não é uma categoria, a micro-orquídea, ela não é uma categoria especial. Ela é uma orquídea como qualquer outra. Ela precisa ser enxergada. E o grande problema que se tem hoje nas exposições é o seguinte: eu coloco um Pleurothales, vamos pegar ali, uma Cyanthera papistiella agora, aveniformis, uma touceira de aveniformis, ou um Tissanoglossa organense, ou que nem vocês viram de manhã, alguém viu aí, eu com macroclínio, estava com macroclínio, desse tamanho, aí se coloca isso do lado de uma nobilior, de uma Cattleya nobilior, de uma valqueriana, quem que vai enxergar essa micro-orquídea? Ninguém enxerga. Então, qual que é o meu pedido aí para vocês, são de associações? Sempre exponham as micro-orquídeas em um local separado, para que ela possa ser vista, ser enxergada. E a partir daí, ela vai entrar no julgamento como qualquer outra planta. Que nem a gente estava em Juí, e a gente conversando sobre micro-orquídeas. Lá teve um Eurísteles que foi premiado, ele foi premiado. Mas o que? A gente vê, é uma planta com cultivo diferenciado. Mas se ela estivesse no meio das outras plantas, todas juntas, dificilmente alguém enxergaria aquela planta. Mas ela estava no local sempre separado. E é esse que hoje a gente precisa ver. Colocar ela no local. Não é um pedido que a micro-orquídea ela tenha que ter um lugar separado, um julgamento separado. Não, ela deve ser julgada da mesma forma. Mas ela primeiro precisa ser vista dentro da exposição. E é essa coisa que a gente hoje tenta fazer e mostrar aí dentro de cada exposição. Ok? Agora, a questão do julgamento, aí é cada um fazer o julgamento. O julgamento é complicado. Se você pega lá, se não for uma Barbosella androide, um toco desse tamanho,
se colocar uma Malaxia, alguma coisinha desse tamanho no pódio, o público vai falar, mas o que é isso? Né? Porque assim, existe a questão do... Eu sempre falo, né? É muita questão comercial ainda, infelizmente isso ainda é muito evidente, né? E o conceito que a gente tem, que veio do passado, o que é uma orquídea, né? Todo mundo enxerga hoje uma orquídea, você fala orquídea é uma catleia. E eu acho que o nosso trabalho, né, pelo menos eu que eu me propus a fazer, a mostrar que uma pavistiela ou uma Tissanoglossa organiense é uma orquídea também da mesma forma, e o cultivo dela muitas vezes é muito mais delicado e muito mais difícil do que qualquer outra catleia, né? Então ela também merece ter o espaço dela de ser vista dentro de uma exposição ou dentro de algum trabalho que seja feito aí com relação às orquídeas. Ok, gente? Bom, dando continuidade, micro-orquídea. Então são algumas orquídeas pequenas, né, que a gente vai mostrar aqui. Vocês vejam, o tamanho da flor, ela não ultrapassa 1 centímetro. E aqui a gente tem aqui a planta também não ultrapassa os 5 centímetros. Tá? E aqui eu tenho ali na primeira uma Pabistiela Namekei, uma Natalis driadum e uma Pabistiela trífida. Então isso daqui é o que a gente tem como conceito de ser uma micro-orquídea. A flor, menos de 1 centímetro, até 1 centímetro, e a planta até 5 centímetros. Ok? Então isso é uma micro-orquídea. E no caso das pequenas orquídeas, aí você já tem flores até 5 centímetros. Né? Então a gente tem aqui algum Oncidium, Polystáquia, aqui a gente tem o Myoxanthus, né, punctatus. Então aqui, a planta até 20 centímetros, planta até 20 centímetros e planta até 20 centímetros. Ali eu tenho uma gomesa, né, uniflora, Polystáquia bucânica e o Myoxanthus punctatus. Então são flores até 5 centímetros e a planta até 20 centímetros. Ok? Aí entra naquilo que o Sandro estava comentando alguns minutos atrás. Eu tenho plantas que são enormes com flores pequenas. Então a gente tem uma planta aqui que é uma Cyanthera pectinata. Então a flor da Cyanthera pectinata é pequena, porque não é esse conjunto todo que é a flor, tá, gente? A flor é isso daqui. Então isso daqui é a flor única. Aqui eu tenho um conjunto, tá? Então a flor é isso daqui. Ela tem aproximadamente 1 centímetro. Mas, em contrapartida, a planta ela tem aproximadamente uns 30 centímetros. Não tem como a gente colocar isso como sendo uma micro-orquídea, né? Então ela entra dentro das orquídeas médias. E as terrestres aí o conceito já fica muito mais fácil, né? Não são só, a gente fala terrestres, né, mas pela uma questão que ela vegeta no solo, mas nem sempre é na terra, né? Normalmente é o foliço, são folhas, né, ali que estão degradadas ali no ambiente da mata, no ambiente da floresta, e é onde que elas vegetam, né? Então aqui a gente tem um ciclopólon e aqui uma Spidogina. Deu para a gente ter uma ideia melhor do que é uma micro, do que é uma pequena, do que é uma orquídea média ou uma orquídea terrestre, ok? Então a gente já hoje, agora chegou num conceito aí do que sejam essas plantas. E agora, como a gente vai manter essas pequenas joias dentro do orquidário nosso? Né? Primeiro, a leitura. Em segundo lugar, a gente tem que conhecer a região da onde vêm essas plantas. Né? Se ela vem de uma região de mata, de altitude, se ela vem de uma região aí de litoral, de onde que ela vem de uma região de cerrado, ou uma floresta nebular, ou que seja uma mata atlântica, ou que seja dos taputos. Então você primeiro precisa conhecer da onde que vem essa planta, qual a procedência, qual a região que ela vem, porque aí você vai entender melhor qual que é o ambiente que ela hoje vegeta, né? Uma outra coisa, como que ela é? Se ela é epífita, se ela é terrestre, né? Ou se ela é rupícola. Então esse conceito eu também preciso saber. Então eu já tenho bastantes informações. Eu já tenho a informação de onde que a planta vem, como que ela germina na natureza, como que ela vegeta na natureza, e aqui qual que é o meio de cultivo ou o habitat onde que ela vive. Tá? E agora, né? O que a gente vai criar essas condições para micro-orquídeas? Como que a gente vai cultivar elas? Né? Normalmente se tem essa ideia. Elas são plantas de difícil cultivo.
Será mesmo que elas são de difícil cultivo? Não dá para dizer que ela é difícil manipulação. Será? É mais sensível, né? Mão bruta. E o ambiente? Será que a gente leva em consideração o ambiente quando a gente vai cultivar microorquídeas? Esse é um grande problema, né? Porque normalmente a gente, dentro do orquidário nosso, a gente prepara o orquidário para receber que tipo de planta? Catleia. Phalaenopsis. E aí a gente prepara esse ambiente para dendróbio, para bulbofilo, para todas essas plantas. E ninguém lembra do Pleurothales. Mas se sobrar um cantinho escuro lá, assim. Como é que é? O pessoal fala, as minhas estão no meio das catleias. No meio das catleias. Então, qual que é o grande segredo disso tudo? O ambiente. As micro-orquídeas, ela tem uma questão que é um pouco diferente das orquídeas maiores. Ela é muito dependente do ambiente, né? Então, normalmente você pega uma catleia, ela tem reserva ali de alimento, de água, né? Tem bulbos, né? Tem as raízes mais grossas, tudo. Então, o que acontece? Ela consegue manter ali a sobrevida dela. Por mais que você... Eu brinco muito. As orquídeas, elas não morrem. Elas são teimosas. A gente que mata elas. Ela não morre. A gente que mata. Né? Elas são teimosas. Né? E a micro-orquídea, por uma série de fatores, ela é muito mais dependente do ambiente onde que ela vive. Então, infelizmente, eu vou falar uma coisa para vocês. Aonde vocês cultivam catleias ou onde cultivam essas orquídeas maiores, infelizmente vocês vão ter que fazer uma opção. Ou cultiva micro ou cultiva orquídea grande. Ou dentro do teu orquidário você separe uma parte onde você vai cultivar as tuas micro-orquídeas e uma parte onde você vai cultivar as orquídeas grandes. Se você cultivar as duas juntas, algumas espécies vão até sobreviver, mas nem todas. Ou você vai perder as suas catleias, os seus bulbofilhos por excesso de umidade, ou você vai matar as suas Pleurothales ou as suas Gliaderas, Masdevallias, por falta de umidade. Então, infelizmente ou felizmente, vocês têm que ter primeiro com a aeração, tudo. Só que meus Pleurothales que estavam na madeira estavam todos em cima. O que eu fazia? Regava tudo em cima, caía a água embaixo, molhava todas as Masdevallias. O que acontecia? Afungava e eu perdia todas as Masdevallias, todas as Dráculas. Aí eu falava, poxa, Drácula e Masdevallia é delicada, ela não aguenta cultivo. A culpa não era minha, a culpa era da planta. E na verdade não é nada disso. E a gente que muitas vezes não observa essas coisas. E a gente precisa observar isso. Então hoje, como que eu faço hoje? Eu cultivo Masdevallia, cultivo Drácula, cultivo Hofmannsegella, cultivo orquídea terrestre, cultivo oncídio, cultivo Pleurothales, mas o que eu faço? Dentro do meu espaço, eu vou separando, limitando locais onde que eu vou colocar as Masdevallias que eu não vou interferir na rega. Locais onde que eu vou colocar ali as Hofmannsegellas ou algumas acianteras aí rubícolas que eu não vou ter problema com a rega. Então eu separo os locais aonde que eu vou cultivar essas plantas para justamente quando eu for regá-las, eu poder regar esses grupos em separados. Então esse cuidado eu preciso ter, porque senão a gente vai perder muita planta. E perde mesmo, você acaba matando todas as suas plantas. Com relação ao ambiente, qual a diferença entre molhado e umidade ambiente? Vocês sabem a diferença disso, gente? Alguém poderia arriscar? Umidade ambiente é umidade natural. Sem você precisar regar, ele já está lá. Não. Sim, mas aí o que a gente vai fazer? É justamente isso. Porque muitas vezes a questão da diferença do substrato é essa, eu preciso separar as plantas. Quando eu entro no ambiente, eu tenho que tomar um cuidado muito grande que na criação que eu faço do meu ambiente, eu tenho que fazer com que essa umidade ela não seja perdida por total, ela se mantenha dentro do ambiente. Tá? E isso muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, mas isso é complicado. Para vocês terem uma ideia, como que eu faço isso na minha casa? Eu faço com sombrite. O sombrite, ele já te cria isso, ele já consegue te manter essa umidade ambiente. Para vocês terem uma ideia, como é que eu faço isso? Eu normalmente coloco o sombrite, duas telas de sombrite de 50%, distantes entre elas 30 centímetros.
Aqui eu formo um colchão de ar. Esse colchão de ar já isola os dois ambientes. E na maioria das vezes, esse ambiente embaixo, eu consigo manter uma umidade ambiente dentro dele, sem eu precisar ficar molhando as plantas toda hora. Porque o que acontece? A planta, ela não gosta de ficar com o pé molhado. Normalmente, nenhuma orquídea, e pelo menos assim, ou as mínimas, são algumas mínimas exceções, mas a orquídea ela não gosta de ficar com o pé molhado. Ela gosta de umidade, ambiente, mas não de ficar com o pé molhado. Né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter bastante. Conseguir fazer com que essa umidade ambiente eu consiga manter dentro do orquidário. E tem mais um segredo, gente, que normalmente a gente compra muito orquídea, né? E assim, todo mundo gasta dinheiro na compra de orquídea, mas do dinheiro que vocês gastaram comprando orquídea, em porcentagem, quanto que vocês gastaram para a estrutura de vocês cultivar orquídea? Quanto que você gastou? 15%. Quem que gastou mais de 15, 20%? Muito pouco. E esse é o grande segredo, gente. Não, você pega a orquídea, eu vou pendurar lá, vou colocando e não gasto dinheiro na minha estrutura. Eu preciso, se eu gastei R$100 numa orquídea, eu tenho que gastar R$100 numa estrutura. Da mesma forma, gente, não imaginem que você vai conseguir ter sucesso se você não investir na sua estrutura para cultivo de orquídea. Invista no seu orquidário, invista em sombrite, invista na sua estrutura, invista em vaso ou no local que você vai plantar. Porque se você não fizer isso, só investir em planta, infelizmente você vai ter muita perda, muita doença. Tá? Então, vamos aí não só gastar em orquídea, mas gastar e investir na nossa estrutura. De policarbonato mantém também a umidade? Olha, eu não sei te dizer se ela mantém, porque eu não uso. Tá? Normalmente eu uso ou aquele plástico, tá? Eu utilizo o policarbonato, mas eu uso ele simplesmente para mim. São plantas onde que ela não pode receber chuva, né? Então eu protejo ela da chuva, mas não como sendo algo que cubra o orquidário inteiro. Tá? Então eu não sei te dizer se isso vai gerar um excesso de calor. Depende da região. Se for a região interior de São Paulo que faz quase 40 graus no verão, colocar um... Vai torrar. Então normalmente você pode ver que assim, é necessário, porque eu sempre, ao local onde eu tenho uma temperatura muito alta, eu sempre aconselho, você cria um colchão de ar, você tem que ter esse colchão de ar que ele isola as suas plantas do ambiente lá fora. Isso normalmente você faz com dois sombritos, 2 camadas de sombritos, não uma colada na outra, mas com uma distância de 30 a 40 centímetros. Luminete também, mas você pode ver que o luminete sozinho, ele não retém ali. Isso é invisível para a gente, mas ali entre o luminete e o sombrite que está em cima, ou o plástico que está em cima, existe um bolsão de ar ali. E aquele bolsão de ar que faz o isolamento e essa temperatura fica mais baixa. Então, essa é a necessidade disso. E para controlar a umidade, rega o chão. Rega o chão. Exatamente, outra opção muito viável. Bom, vamos lá, gente. E as espécies que a gente vai cultivar? Então, aquilo que a gente estava falando anteriormente, tá? Eu primeiro tenho que se escolher as espécies que eu vou cultivar no meu ambiente. Agora, vocês conhecem o ambiente que vocês cultivam orquídea? Cada um conhece o seu ambiente, conhece como que é o seu ambiente, se ele é úmido, se ele não é úmido, se ele é seco. Então, a partir daí que você conhecer o seu ambiente, que você vai selecionar as espécies que você vai cultivar dentro dele. Exatamente como a gente faz, né? Não, a gente vai lá comprando um monte de orquídea, põe, e aí depois a gente fala, agora eu vou criar um orquidário para colocar minhas orquídeas. E na verdade deveria ser realmente ao contrário. Tá? Eu primeiro criar um ambiente para as orquídeas, fiz o meu ambiente, aí eu começo a adquirir as plantas que eu vou fazer. Então, normalmente, como a gente não faz isso, e dentro das plantas que a gente tem, então você começa, através do conhecimento, lendo um pouco, sabendo o que é cada espécie,
você já vai separando por grupos. E dentro do teu ambiente, dentro do teu orquidário, você vai separando os locais aonde você vai cultivar esses gêneros ou esses pequenos grupos. Um ambiente mais seco, um ambiente mais úmido, né, gosta um pouco mais de ventilação e assim por diante. Essa é a parte mais importante. E por isso do investimento na estrutura precisa fazer, gente. Não adianta a gente pensar que não vai investir em estrutura e vai ter sucesso em cultivo de orquídea. Ok? Esse daqui é um dos ambientes que eu tinha em casa, tá? Esse daqui é um ambiente que eu tinha em casa, foi logo quando eu montei ele, tá? Aqui é um outro ambiente de uma orquidária de alguns amigos, né? E aqui é um ambiente que você veja, cada ambiente você precisa entender, cada ambiente, como é que ele funciona, para que ali eu possa cultivar determinada planta, determinada espécie, porque senão eu não vou ter sucesso. Eu não posso cultivar uma constância no mesmo local que eu cultivo uma planta terrestre. Infelizmente eu vou matar uma, vou matar outra. Não tem jeito. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. E aí eu crio esses microambientes e ali eu vou cultivando as plantas. Né? Meio de cultivo. Como que a gente cultiva? Como que eu cultivo a minha micro-orquídea? Eu resolvi padronizar. Então, todas as minhas plantas, Pleurothales, eu cultivo em madeira. Então, 90% das minhas plantas são em madeira. Masdevallia, eu cultivo em vaso. Wolfmannseggelas, Acianthera rupestre, também em vaso, mas em vaso de barro. Então, eu padronizei isso. E eu tenho as minhas orquídeas terrestres que eu também cultivo em vasos de barro. Tá? Então, você tem que padronizar. Não adianta você querer cultivar de várias formas diferentes. Padronize. E aí, dentro do teu ambiente que você tem, dentro do microambiente do orquidário que você tem, aí você vai escolher. Ou vai cultivar em vaso, de plástico, ou de barro, ou de madeira, ou de casca, ou tronco, ou algum outro material alternativo. Isso daqui, qual que é a primeira escolha? A primeira escolha é o que a planta precisa, e o que a planta necessita, e o ambiente que você tem. Não é pela beleza, né? Não é o que a gente acha bonito, é o que a planta precisa. E é esse cuidado que a gente tem que ter. Normalmente a gente olha isso de um prisma diferente. Ah não, assim fica mais bonito, assim fica melhor. Não, é o que a planta precisa. E de que forma que a gente vai cultivar ela. Então a escolha vai muito do ambiente. Uma outra coisa que é interessante, ou o vaso de plástico, barro, ou as madeiras, né? É o substrato que a gente vai utilizar. Da mesma forma. O ambiente que a gente tem, o microambiente que a gente cultiva as nossas plantas. E aí eu vou escolher ou casca de pinhos, ou esfagno, ou fibra vegetal, ou pedra, ou isopor, ou casca de arroz carbonizada. Porque normalmente a gente vai pelo caminho mais curto. Eu vou chegar para o Marcos, ô Marcos, você cultiva suas plantas? Poxa Marcos, como que é? Suas plantas são bonitas, estão lindas, como que você cultiva? Ah, eu cultivo assim. Aí eu pego a forma que o Marcos cultiva e eu chego em casa e eu planto todas as minhas plantas da forma que ele cultiva. Só que eu não levei em consideração o microambiente do orquidário dele. E muitas vezes o microambiente do meu orquidário é totalmente diferente. O que vai acontecer? Eu vou matar todas as minhas plantas. Isso aconteceu comigo quando eu cultivava Masdevallia e Drácula. Eu montei uma coleção, uma boa coleção, de umas 50 plantas. E 50 espécies. E aí um dia eu estava conversando com o orquidófilo, né? E ele chegou para mim e falou: ô Roberto, poxa, eu cultivava no meu orquidário as Masdevallia, as Dráculas desse jeito, cultivava assim, colocava assado, plantava assim, plantava assado, e virava um monte de touceiras. Minhas plantas eu dividia, eu fazia isso, fazia aquilo, e ficavam lindas e maravilhosas. Eu falei: poxa, que legal, vou fazer isso com as minhas plantas também. Peguei todas as minhas plantas, tirei substrato, plantei do jeito que ele me falou, da mesma forma, tudo bonitinho, e deixei lá, tudo bonitinho as plantas. Adivinha o que aconteceu? Morreu tudo. Matei tudo. Matei tudo. Tive que começar minha coleção de Masdevallia e Drácula, tudo de novo. Por quê? Porque o meu microambiente, o meu orquidário, não era para ser cultivado daquela forma. E aí o que aconteceu? Matei todas as minhas plantas. Hoje, como é que eu cultivo Drácula e Masdevallia?
Eu utilizo normalmente aqueles vasos furados de plástico, né, que vocês viram aí. E eu normalmente coloco um pouco de pedra no fundo e utilizo esfagno e casca de arroz carbonizada. E eu mantenho elas penduradas no orquidário, numa parte onde ela está isolada, que se eu tiver que regar todas as outras plantas, rego e elas ficam ali separadas. Quando eu preciso regar elas, eu rego somente elas, sem problema nenhum. Mas elas estão penduradas e ventiladas. E ali, hoje, não tem problema nenhum, com fungo, com qualquer tipo de problema, e as plantas se desenvolvendo e florescendo muito bem. Então, é isso que a gente precisa ter ideia. Não é o segredo, não existe um segredo do cultivo. A gente precisa observar o nosso ambiente. Não tem atalho para o cultivo de micro-orquídea ou cultivo de orquídea. A gente precisa ter conhecimento das nossas plantas, do nosso ambiente e como que a gente vai cultivar elas. Tá? E aí o sucesso vem. Né? Então aqui a maioria vocês já conhecem, né, todos esses substratos, que são opções, são ótimas opções, mas dependendo do tipo de planta e como que a gente vai cultivar. Tá? Uma outra coisa interessante, gente, normalmente a gente sempre observa a planta pela parte que a gente vê, e a gente acha sempre que aquela parte é a mais importante da planta, ou seja, a flor e a folhagem. Mas a parte mais importante das orquídeas e a micro-orquídea, ela é muito dependente disso como qualquer outra planta, são as raízes. Então, primeiro, a gente precisa aprender a cultivar as raízes das plantas. Quando a gente começa a cultivar e aprende a cultivar as raízes, todo o resto vem. A folhagem vem mais bonita, a floração ela vem mais bonita, a planta se desenvolve e cresce muito bem. Porque aqui é por onde que a planta se alimenta, é onde que ela vai conseguir absorver tanto a adubação ou todo o alimento que ela precisa para processar, para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, se a gente não aprende a cultivar raiz de planta ou raiz das micro-orquídeas, dificilmente a gente vai ter sucesso no cultivo. Tá joia? Então, preste muita atenção nisso. E normalmente, gente, as micro-orquídeas, como todas as orquídeas, não adianta a gente pegar ela e colocar no vaso e pegar substrato e socar, apertar no vaso lindo e maravilhoso, que a planta vai ficar bonitinha ali. Só o que acontece? A raiz, ela precisa hoje, ela precisa respirar, ela precisa ter ventilação. Como que é uma orquídea na natureza? É só a gente observar, né? A orquídea na natureza, ela está ali numa árvore, ela é uma epífita, e ali as raízes estão em volta daquela árvore. E aquelas raízes, elas não estão ali abafadas, elas estão ali no ambiente. Então ali elas estão absorvendo, que seja o alimento ou mesmo a qualidade. Tem algumas orquídeas que fazem até a fotossíntese pela própria raiz. Então o que acontece? Se a gente hoje abafa a raiz, é um caminho mais rápido para a gente matar as nossas plantas. Então, a gente precisa deixar que essas raízes respirem, que elas tenham ali um ambiente onde elas possam ter aeração. Normalmente é assim que eu cultivo minhas plantas. Eu cultivo elas em madeira, normalmente. Eu prendo elas com linha de poliéster. E na base da orquídea, né, nessa parte de baixo aqui, é onde que eu coloco um pouco, uma quantidade mínima de esfagno para ela poder se adaptar. E ali depois ela se desenvolve. Por quê? Porque o ambiente que eu tenho, eu criei um ambiente para o desenvolvimento dela. Eu não preciso ficar ali regando toda hora, ela acaba se desenvolvendo e a raiz crescendo, ela vai absorver a umidade. Então é esse que é o grande desafio hoje para a gente, é aprender a cultivar as orquídeas, ou cultivar as raízes das micro-orquídeas. Tá? E como plantar a sua micro-orquídea? Né? E como replantar? É esse cuidado. Só vou saber plantar quando eu conseguir responder todas essas outras perguntas que a gente fez aqui. Como que é o meu ambiente? Qual é o melhor substrato? Qual que é o melhor local onde que eu vou cultivar elas? Se é pendurada, se é no estrado, se é na madeira, de que forma que a gente vai cultivar, se é em vaso. Então tudo isso, quando a gente conseguir responder tudo isso, é que eu vou saber como plantar a minha orquídea, a minha micro-orquídea. O que é importante? Respiração. Não abafar a raiz. Essa raiz ela precisa ficar no local onde que ela possa respirar.
Substrato velho, joga fora, não reaproveita. Tá? Economia, muitas vezes uma economia besta. Tá? Então toma muito cuidado. Substrato velho, reaproveitar substrato. Se não presta mais, joga fora. Tá, gente? Toma muito cuidado com isso. Alguns substratos eles deterioram muito rápido, né? Que foi uma opção que eu fiz de trabalhar com madeira, de cultivar em madeira. Dá para só para separar entre as que têm a reserva de água, não é? As Cianteratérias, assim, e mas as que pleuro que não tem nenhuma reserva, que são só o palitinhos, né? Sim. Dá para o que eu faço? Normalmente é aquilo que a gente estava conversando logo no começo. Dentro do orquidário, eu tenho dois ambientes. Como é que eu cultivo em casa? Tá? Eu tenho um ambiente que ele é um pouco mais úmido, que eu consigo concentrar uma quantidade de umidade maior no ambiente, e um que é um pouco mais seco. Essas plantas que têm reserva de água ou que gostam de um clima um pouco mais seco, eu tenho nesse outro ambiente, que é um ambiente na frente da minha casa. O ambiente mais úmido é onde eu mantenho algumas outras plantas. Dá para usar como critério a fisiologia? Não, nem sempre. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes, como que eu posso te dizer? No ambiente que elas cultivam, todas essas orquídeas elas vivem normalmente no mesmo ambiente. Para você ter uma ideia, uma Papistiella carnífera. É só um extrato. A Papistiella carnífera ela fica na altura das árvores, 20 metros de altitude, vamos dizer assim, uns 20 metros de altitude, na ponta dos galhos, recebendo sol o dia inteiro e vento o dia inteiro. Né? Então, não quer dizer isso. Então, muitas vezes uma Octomera oifólia, ela é uma planta que ela se adaptou à Mata Atlântica. Então, ela vive num ambiente um pouco mais úmido. Porém, ela não fica molhada. Ela não molha a raiz. Se você molhar ela, manter ela muito molhada, ela acaba apodrecendo ou fungando. Então, em casa, para você ter uma ideia, naquele ambiente mais úmido, o que eu faço? Na parte de cima, eu normalmente coloco Octomera oifólia, as driadelas, algumas plantas que gostam do ambiente mais seco. Eu coloco em cima, pendurado em cima. 20 centímetros para baixo, eu já coloco outras plantas. Eu tenho três alturas que eu coloco as plantas. Então as plantas que gostam de menos umidade e mais qualidade ficam em cima. 20 centímetros para baixo já são outro grupo de planta. Mais 20 centímetros para baixo, outro grupo de planta. Então às vezes só essa diferença de 20 centímetros você já criou um outro ambiente. Então é essa que é a questão, a padronização, a arrumação do teu orquidário. Esse é o grande segredo. Como que você arruma? Porque muitas vezes você tem que observar isso. Não adianta você ir pendurando as plantas de qualquer jeito. Tem que ter um critério. Normalmente as plantas que têm reserva de água, que gostam de mais luz, você vai pendurar em cima. As que gostam de menos, no meio. E as que gostam aí de mais umidade, mais luz difusa, embaixo. E ali você criou 3 ambientes em um único local. Você não usa aquele pau de barro? Não. Porque eu não consigo controlar a umidade do pau de barro. Para mim, no meu ambiente, eu não consigo controlar. Então, não consigo. Então ele vai bem, daqui a pouco ela apodrece. Tem uma temperatura também, né? E ele mantém uma temperatura mais fria. Roberto, nesse tipo de cultivo que você falou, uma planta de cima, uma que gosta de mais água no meio, a outra que gosta bastante umidade embaixo, tem que manter sempre a sanidade das de cima, porque se a primeira lá estiver doente, você regar ela, você vai matar todas as plantas. E aí o que eu faço? Então vamos lá, o que eu faço? Vocês viram que as plantas não ficam uma do lado da outra. Elas ficam com uma distância. Então o que acontece? Essa está aqui. Então vamos colocar assim como se fosse, para vocês entenderem um pouco, como fica até mais fácil. Então eu coloco, sabe aqueles alambrados de fazer cerca? Alambrado soldado. Soldado? Eu coloco ele no teto, coloco ele na parte de cima. A planta aqui de cima, ela está pendurada numa da divisão. A planta que vai ficar aqui embaixo, ela está numa outra divisão. E a planta que está aqui mais embaixo, ela está numa outra divisão.
Então, essa planta de cima não atrapalha a luminosidade dessa de baixo e nem essa, a outra de baixo. Porém, se uma de cima estiver doente, ela, na regra, ela vai cair água aqui, ela não vai cair sobre essa outra planta. Tá? Então, é esse cuidado que se tem. É isso que eu te falo. Todo orquidário ele tem um limite de quantidade de plantas que você vai colocar. Não adianta ficar amontoando planta uma em cima da outra. Né? É esse cuidado que tem que se ter. Né? Que normalmente fica aquela questão, falta espaço. Não é falta espaço, você colocou planta demais. Tá? Na questão de replante de micro-orquídea, tá? Como normalmente eu faço o replante de micro-orquídea? Se eu preciso trocar o substrato, trocar a madeira ou trocar o xaxim, normalmente eu molho essa planta antes. Daí fica muito mais fácil, você molha ela, a raiz, ali o velame da raiz, fica muito mais fácil de você deslocar ele e de você tirar ele sem quebrar. Quebrar, você sempre vai quebrar algumas raízes, não tem jeito. Mas se você tirar seco, você vai quebrar muitas vezes metade ou mais da metade das raízes. Mas se você molhar e for retirando com cuidado, às vezes você quebra 20% das raízes. Então, tá ótimo. Quando você fala molhar, por exemplo, seria interessante deixar de molho, na verdade? Isso, o que eu deixo no molhar, eu molho ela na torneira mesmo, ou num vaso, coloco ali e molho, espero alguns minutos até o velame ficar todo úmido, todo molhado, ou o substrato ou a madeira, e depois eu vou deslocando ele. Eu não simplesmente molho e já vou deslocando. Eu espero ele ficar todo molhado e o velame absorver toda a umidade e ele ficar mais maleável, fica mais fácil de eu retirar ele. Ok? Sim, Roberto. Obrigado. Tanto no plantio como no replantio, é importante que a planta esteja bem firme, tanto no vaso, estaqueada, ou na madeira bem amarrada. Porque se a planta põe uma linha lá, a planta na madeira, o ventinho fica balançando. Não vai enraizar nunca. Vocês sabem o que é porque isso, gente, que você precisa fixar bem, né, a planta? Isso também acontece com as micro-orquídeas. Você tem que tomar um cuidado, que normalmente a gente falou que prendi com linha, a gente amarra com linha. Quando a gente vai colocar em madeira, né, a gente prende ele com linha. Então, normalmente, eu pego a madeira, eu coloco a planta, primeiro a planta, prendo ela com uma linha, não é estrangular a planta, gente. É prender ela firme, depois eu pego um pouco de esfagno, coloco na base e prendo novamente. E depois eu amarro, tá? Por que isso? Se a planta ficar balançando, é aquilo que o Sandro falou. A ponta da raiz vai ficar raspando na madeira. E aí a raiz não cresce, a raiz não se desenvolve, ela quebra toda hora. E no vaso, a mesma coisa. Dependendo da qualquer planta. Se é uma masdevalha, que você fala, poxa, como que eu vou prender uma masdevalha? Você pega um tutor, ou pedacinhos de madeira, pedacinho de bambu, vai enfiando ali no esfagno, total esfagno, tá? A planta. Se ela não tem muito a raiz, você não vai conseguir prender ela, vai ficar mole. Então você pega alguns pedacinhos de bambu e vai prendendo do lado ela, assim vai ficar feio pra gente, mas para a planta vai ser ótimo. Você deixa ela ali, você prende do lado, ela ficou firme. Espera ali 6 meses, 1 ano, ela vai se desenvolver, depois você tira, ela apodrece e pronto. Eu aprendi uma técnica de fazer isso sem precisar ficar costurando. Como? Ensina pra gente. Você divide a touceira de uma masdevalha, Drácula, essas que não tem pseudomullo, mas tem as raízes têm que estar saudáveis. Então, naquele montinho de raiz que tem, em vez de você juntar o substrato assim, porque ela não vai parar, Sim. você abre a raiz, no meio dela você faz uma bola de músculo, bola de substrato que você vai usar. Coloca ela aqui, uma bolinha no meio, por fora da bolinha você pega a raiz e planta. Aí essa bola, ela trava a raiz do substrato. Vocês entenderam? Vocês viram? Então aí, ó, mais uma dica. A gente aprende. Né? Então aqui no bate-papo todo mundo aprende. Né? Obrigado. Aí vocês vejam, é uma técnica diferente. O que é importante? É isso, a planta não pode ficar balançando. Né? Ou no vaso, ou que seja aí na madeira, de qualquer forma, ela tem que ficar firme. Senão ela não se desenvolve, a raiz não cresce, não se desenvolve. Ok? Então aqui, para vocês terem uma ideia, como que eu faço com algumas plantas. Isso daqui é um Dendrobium ligniforme, é uma planta também bem chatinha para o cultivo. E eu cultivo ela junto com as micro-orquídeas, da mesma forma.
cultivo ela em madeira. Vocês vejam aqui, ó, tem uma quantidade mínima de esfagno aqui para ela manter a umidade. Vocês vejam, uma prova que o ambiente está úmido, a madeira como que ela está começando a esverdear. E aqui ela está presa só com linha. Essa planta ela tem aproximadamente 1 ano que ela está comigo. E aqui ela já nasceu aí 2 bulbos e me deu uma floração esse ano. Né? Então é o desenvolvimento dela. E casca de peroba, você sente diferença por ser mais porosa? Não, não. Eu uso muito casca de peroba ou madeira reciclada. Tá? Então aquela madeira que tem ranhúrias quando está apodrecida. Então muitas vezes aqui a gente tem o pessoal que faz cachepô, ou faz ali vasos, ou faz móveis. Essa parte normalmente eles cortam, eles jogam fora. Então se vocês tiverem a oportunidade de achar isso e conseguir isso, essas madeiras de demolição, elas também são ótimas. Ou caso peroba, né, essas madeiras velhas também de demolição, da mesma forma, você faz ranhuras nela com uma serra, e aí você consegue cultivar da mesma forma. Aqui é um Zygostachys areniana, da mesma forma, eu planto ele direto, não coloco esfagno, não coloco nada, planto direto com linha e ele vai embora. Agora o que é importante? Dentro do que a gente lê, dentro do que a gente observa, a gente precisa saber quando a gente precisa usar esfagno e quando a gente não precisa. Então você pega um dendróbio que nem esse, você fala assim, poxa, não preciso colocar esfagno, mas ele precisa do mínimo para se manter úmido. Um Zygostachys é uma plantinha pequena, delicada, vou colocar esfagno, você mata a planta. Então você tem que tomar muito cuidado para você poder distinguir, ter esse conhecimento de saber quando usar uma técnica, quando colocar esfagno, quando não colocar, quando eu posso pôr na madeira ou não posso. E isso só com leitura, só a gente perdendo algum tempo em conhecer a espécie, conhecer a planta, da onde que ela vem, como que é o hábito dela, para que a gente tenha sucesso no cultivo. Aqui é uma masdevalha, como a gente já falou, né? Era uma das plantas que eu matava, já devo ter matado umas 20 plantas dessas. Perdeu, mas tem mais. E aí, quando eu comecei a observar o meu ambiente e comecei a cultivar ela, respeitando o ambiente que eu tinha e da forma que o meu ambiente era, não tive mais problema, nem com Drácula. Agora uma coisa que é interessante, gente, que vocês precisam observar. Quando eu vou escolher uma planta para eu trazer, uma coisa que é muito importante, qual é a altitude e como que é o clima que essa planta sobrevive. Porque muitas vezes você vê uma planta linda e maravilhosa, só que na hora que você vai olhar da onde que essa planta vem, ela vem com uma altitude de 2.500, 3.000 metros, ela está num clima frio, ela está no clima aí dos Andes, vamos se dizer, e você compra essa planta e põe dentro do orquidário. Você está jogando dinheiro fora e está matando mais uma planta. Só que tem uma coisa, Roberto, é muito importante o que você falou, mas, por exemplo, se eu compro um vaso aqui da Colibri, que eu tenho um monte em casa, Correto. e eu tenho Continue comprando mais. que me adaptar o ambiente que foi criado e cultivado essa orquídea aqui no Colibri. Então, mas É isso muito que mais, é assim, importante. Por isso Do que essa planta veio da altitude, eu tenho que esquecer já adaptou aqui no Colibri, no orquidário dela, está dando flor. Agora eu vou, nossa, um espaço igual ao do Colibri. Eu não posso mais pensar naquele de 5.000 metros de altitude. Mas você vai ver, Frio. a mesma coisa. Pergunte para a Lúcia se ela tem alguma planta aqui que ela cultiva que seja desses ambientes. Sim, mas por isso que eu Isso tô é falando, pressão agora, hein? Não tem, porque não dá sucesso. Então, tenho que estar de olho no ambiente do Colibri. Mas é uma Lembrar planta, que eu tenho que imitar o que faz. é uma planta que ela já está adaptada. Está muito mais fácil de você cultivar, Sim. que ela já está pré-adaptada. Sim, porque Você deu... geralmente a gente já, a polinização forma cápsulas de plantas que a gente compra já. Então, ela já foi germinada fora do seu habitat natural e já cresceu em outro ambiente. Então, ela já foi domesticada. Já foi feita toda a mas, adaptação. quer dizer, não é que está domesticada
dela, assim, aquelas que se adaptaram naquele novo ambiente, que sobreviveram, e esses que vão fazer filhos, que são os que a gente faz. Seleção Então, natural. é seleção natural para uma nova realidade. É isso que a Exatamente. gente faz. Exatamente. E muitas Olha, é vezes- muito importante que você fala. Conhecer a origem, de onde veio a planta. Mas, sabe, eu já estou assim, modificando, porque já matei milhares. Eu já cheguei a ter quase 1000 micro-orquídeas. Mas assim, o que eu te falo? Você só compra orquídea aqui no Colibri? As minhas, que a maioria era colibri. A maioria ou não? A maioria. E as outras que você não compra? Não, de Santa Catarina. Então, Mas eu entendo. você está entendendo? Daí não vejo. Você entendeu? Não, mas a maioria sim. Você entendeu? Fora, porque se não morre mesmo, eu mato mesmo. Então, porque muitas vezes são algumas observações que a gente tem, porque assim, nem sempre, é uma coisa assim que muitas vezes a gente também tem que pensar, né? O orquidário comercial tem uma forma de cultivo diferente do orquidário doméstico. Com certeza. Tá? Então, isso vocês têm que levar muito em consideração. Porque assim, a planta que está aqui, ela cria ou ela cultiva de uma forma que essa planta ela esteja adaptada para ser vendida. O cultivo dela é diferente do cultivo que você tem na tua casa. E na tua casa você não tem a estrutura que ela tem aqui para cultivar as plantas. E aquele fator, falando aqui da luz, você pegar e andar nas estufas, você tem um Neotonioxis, tá a bancada inteira só com ele. Dá para pegar e ir padronizando os cultivos, né? Que a partir daí elas vão se adaptar melhor. Só que em casa a gente coloca o Phalaenopsis, coloca o Neotonioxis, coloca a Cattleya e acaba generalizando, né? Esse não, que é o ele grande separa em problema. grupos. Se você observar a estufa dela, você vai ver que dentro, que é aquilo que o Marcos falou, tem um local que ela tem só um determinado tipo Só de as planta. mais Em outro local, Não significa que elas recebem água e adubo em dias diferentes, nada. É tudo mesmo. É tudo tamanho. mesmo feito. Só está junto por questões de ordem, só. de ordenar. Aceitar. E às vezes isso daí ajuda bastante. Dentro do teu orquidário, como você vai cultivar, como às vezes a planta ela vem de vários locais, mas como ela falou assim, cada planta você tem uma forma de regar, tem uma forma de cultivo. Às vezes aqui ela é comercial. Muitas vezes na tua casa você não vai conseguir cultivar da mesma forma. E aí, o que você tem que fazer? O teu ambiente daqui da Lúcia, você não vai conseguir recriar. Não, olha, e aí eu levo para casa, trabalhando para adaptar o meu ambiente. É isso daí. É outra realidade. Sim, Mas É outra alguns realidade. micos que essas micos que estão à venda são sobreviventes, porque até chegar nessas a gente perde muito. Sim. Por exemplo, esse Gostatus aliniana. É linda, todo mundo quer, a gente tenta fazer, a Marcia faz. No frasco até vai. Aí, para sair do frasco no meio do apartamento, está na bandeja. A gente padroniza, o funcionário não sabe fazer aquilo. Então, ela tira os Gostatus do frasco, como tira a muda de Cattleya do frasco, igualzinho. Do mesmo jeito, no mesmo substrato. Daqui 2 meses, a Cattleya está lá. Linda e maravilhosa. Bem. Os encostados sobrou 10. E essas 10, ainda vai para casa. A gente não, às vezes, vai para plaquinha ou lequinho, né? Mas aí eu falo assim, eu falo, Márcia, vale a pena a gente fazer esse Tanto investimento em cima para Olha quanto nada. tempo o funcionário ficou para plantar uma bandeja, olha quanto morreu, né? Isso Esse é o meu lado comercial. É verdade. Mas aí tem um lado que a gente quer realmente fazer essas coisas. Mas então, essa adaptação que a gente fala, realmente é a seleção natural que vai tendo. Por isso que Sim, sim. E no caso específico dessa planta, já pode ir direto na plaquinha, como sai no caso, por exemplo. Vocês viram? Então você vê. É muito difícil, depois porque dessa aula agora eu vou providenciar centenas de pedacinho de madeira. E vocês vejam, às vezes, né, assim, por isso que às vezes, assim, quando a gente fala, o nosso cultivo, ele está voltado para Cattleya. Sim, E aí não tem jeito. Quando a gente entra em micro-orquídea, ela é muito específica. Tem plantas que vão sobreviver como cultivo de Cattleya? Tem muitas. Mas como a gente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho mais ou menos umas 1.200 espécies de plantas, de micro-orquídeas. Nossa, eu tinha 650. Para vocês terem uma ideia,
Imagina como que eu tenho que separar elas, porque se eu para conseguir que elas todas vão para frente, porque não adianta a gente ficar matando planta, a gente tem que aprender a cultivar. E essa observação, que nem a Lúcia falou, vocês vejam, é uma planta muito fácil de cultivo, floração excelência, excepcional, tudo. Mas se você não tomar um cuidado com ela diferenciado, ela morre. Mas eu vou dar alguns exemplos que talvez vocês não imaginem. Por exemplo, por causa dessa coisa meio padronizada que a gente tem, saiu do frasco agora, acho que aquele lá é Pablo Stiovides. Acho que você nem sabe. Tem umas 10 bandejas lá, deve ter sobrevivido uns 10. O resto morreu tudo. Mas não foi umidade, nem luminosidade. Aliás, nem seca, nem foi excesso de luz. E aí você fala. Foi excesso de luz. E outra coisa, no inverno, foi assim, falta de avisar o funcionário e tal. Dendróbio antenato. Muito fácil de cultivar. Muito fácil de cultivar também. Quando ela é pequenininha, quando sai do frasco, foi acho que ano passado. Tiramos o frasco em maio. Maio, junho, julho. Aí quando eu vi, tinha acho que umas 20 bandejas. Eu falei, não pode tirar essa mão do frasco nessa época. Resultado, sobreviveu, acho que 2%. Então você veja como é importante essa questão de você conhecer a espécie que você está lidando, como que você está, o clima, tudo, por causa dessas exceções, dessas particularidades. Senão você perde tudo mesmo. Eu tenho mais uma coisa. Por causa das raízes filhos, entendeu? Às vezes a gente ganha, compra, você quer passar por alguma coisa, mas depois de 10 anos você tem a mesma madeira. O que você faz? Porque uma caté eu vou lá, mergulho na água, vou perder algumas raízes, beleza. Mas as micros, se eu perder algumas raízes, é a morte. Eu, particularmente, tá? Como que eu faço? Só um minutinho aqui, gente. Eu, particularmente, como que eu faço? Toda planta que chega na minha casa, eu limpo ela, verifico se tem doença, faço uma separação e replanto. A grande maioria. Mas se tiver num lequinho grudado, o que você faz? Eu tiro, eu não gosto de lequinho. Você arrisca a raiz mesmo? Eu arrisco. Eu faço isso. Eu comprei, eu paguei a minha planta, é minha, eu faço o que eu quiser. Eu faço isso. Eu tenho confiança hoje, pelo cultivo que eu tenho confiança em fazer isso, dentro do meu ambiente. Não te aconselho a fazer. Quando você tiver um ambiente, tiver um local que você possa ter segurança de fazer isso, você faz. Porque enquanto você não fez tudo que a gente falou para trás, não adianta você fazer isso. Qualquer coisa você pode perder a sua planta. Você não usa aquela madeira sanção do campo? Não gosto. Não? Particularmente. Porque, para mim, dentro do meu ambiente, como ele é muito úmido, e eu tenho 2 ambientes, como eu falei, o mais seco e o mais úmido. No mais seco, ok, mas no mais úmido, ela apodrece rápido, solta aquela casca fácil, né? Eu já tive um ano. Pra mim vai bem. E assim, só que para mim não vai bem, então eu prefiro não usar. Aí eu uso normalmente peroba reciclada, ou eu uso pego madeira de demolição, tiro fatias mais ou menos da grossura de um dedo, faço ranhuras com a serra e aí eu planto ali. Ou normalmente eu compro, tenho alguns amigos no Embu que fazem móveis, então aquela primeira camada da madeira que tem aquelas ranhuras de apodrecimento, eu pego aquilo lá também e planto as orquídeas ali. Tá? Então, normalmente eu uso muito isso. Particularmente sou eu. Para o meu cultivo, não deu bem sanção do campo. Então, assim, eu prefiro, porque o que acontece? É uma coisa bem interessante. A micro-orquídea, quando você planta ela, qualquer outra planta, né? Mas você planta a micro-orquídea, ela começa a se desenvolver. Você planta em toquinhos de madeira, normalmente pedacinhos de madeira. Aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando a planta está aquela touceira linda e maravilhosa, a madeira está podre. Aí morre também. E aí você tem que mexer naquela planta para replantar ela. E aí você acaba tendo... Trouxinha de tela. Hã? Trouxinha de tela. As trouxinhas de tela eu não usei. Normalmente eu já tive muito amigo utilizando, deu aquelas que... Deu sucesso para alguns plantas, mas... Eu nunca cultivei e para mim não deu sucesso. Então, para mim, para o meu ambiente,
Eu conheço muita gente que cultiva micro em vaso e tem sucesso. No meu ambiente, como é muito úmido, segurava muito a umidade no vaso, apodrecia a raiz. Então hoje eu uso só madeira, padronizei madeira. Vaso, só uso para as Dráculas Masdevallia, mas esse tipo de vaso, né, furado, e para as rupestres, que eu uso com pedra. Né? É tipo aquele vaso de banda furado. Eu acho que as suas Masdevallias você planta naquele vaso também, né? Você é o vaso que a Lúcia planta as Masdevallias. Quantos por cento de umidade você fala que Você tem um hidrômetro? Tenho um hidrômetro bastante eficaz, tá? Eu aconselho todos vocês a usarem ele, porque para você descobrir qual é a umidade ideal, você usa esse hidrômetro e ele te dá exatamente o que você precisa. Esse daqui, o dedo. Tem jeito, gente. Né? A gente não é um orquidário comercial, porque muitas vezes é que nem a gente fala algumas coisas, algumas questões. Nem todo tem. É dedo. Você tem que ir lá. Minha esposa fala comigo, ô Roberta, dá atenção pra mim, você fica conversando com as plantas a noite toda. Porque é isso, gente. Não tem jeito. Você tem que ir lá pôr o dedinho, ver se está molhado, se não está, se está precisando regar, se não está. Hoje eu vinha para cá, acordei 5h30 da manhã. Fui regar minhas plantas antes de vir para cá, porque eu precisava regar elas antes. Então, por quê? Porque eu vi que estava seco. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Esse é o melhor hidrômetro que você tem. Não, mas isso é da planta, eu digo do ambiente. Você não mede a umidade do ar. Não mede. Eu consigo, sabe como eu percebo? Que a mesma coisa, na hora que você entra no ambiente, você sente essa umidade. Não tem como. Você tem que... Não, é que a gente tem diferença. Então, a gente tem uma parte que é mais seca, então... Parece o cerrado, aí a gente põe lá, tá, 40, 30, 10% de umidade. E atrás é 20, 60, vai subindo, 30, 40, vai 60, é diferente. Então, pra gente foi importante ter um aparelho, porque a gente tem dois ambientes opostos. Então aí o que você tem que pensar? O que você pode fazer para minimizar ou para segurar essa umidade? Então aí o que você tem que pensar? De que forma que você vai segurar se você quer manter ou não a umidade? É esse ponto que você tem que ver. Você quer manter a umidade? Então provavelmente você vai ter que proteger a lateral dele, você vai ter que proteger o teto, você vai ter que gastar na estrutura. Não tem outra forma. Aí você vai conseguir aumentar a tua umidade. Agora, se o seu propósito não é ter umidade, então você vai deixar da forma que está. É isso que você tem que perceber. Não, a gente precisa de umidade. Você precisa mexer na tua estrutura. Não tem jeito, não existe outro segredo. Não adianta só regar no chão se o ambiente você não tem como manter essa umidade presa no local. Então você tem que prender essa umidade no local. E o Sombrite, muitas vezes, ele te resolve isso. Você rega como? Deixando com a mangueira, chuveirinho ou sprinkler? Como é que é a sua? Mangueira, aquele bico, as pessoas e vão embora. Acabou. O que eu tenho só um equipamento para adubação. Porque antes eu usava aqueles borrifadores, mas com a quantidade de planta que eu tenho hoje, mais não dá. Então eu comprei um que tem um motorzinho elétrico, aí ele tem um recipiente de água, de 20 litros de água, aí eu já preparo o adubo ali e depois eu faço a adubação nelas todas. Mas o único luxo que eu tenho é esse. O restante é mangueira da rede pública mesmo. E uso ele sem problema nenhum e nunca me deu problema com as plantas. A história de cloro na água, tudo para você, nunca teve problema? Nunca tive problema. Tá? Porque existe uma questão que a pessoa fala, cloro na água, tudo. Olha, eu cultivo plantas há mais ou menos uns 10 anos e nunca tive problema nenhum. Eu vou fazer um comentário, não digo que é verdade, nem disse que foi comigo e nem sei dizer se foi verdade, mas foi uma pessoa que me falou uma vez. E a gente estava justamente assim no local fazendo uma palestra. E ele é um orquidário comercial. E ele falou que ele fez uma experiência uma vez. Ele começou a utilizar água. Aí eu estou falando, reproduzindo as palavras dele. Ele falou que ele usava a água da rua, da rede pública normal. E aí uma vez ele foi fazer um teste. Durante 6 meses ele utilizou uma água de mina, não lembro como, de poço, não lembro, uma água diferente, não da rede pública. Justamente por esse mito.
E o que aconteceu? Ele falou que as plantas dele, ele começou a ter um problema com algumas doenças, com alguns problemas de doenças nas plantas. Ele fez durante 6 meses isso. E ele percebeu que estava dando esse resultado negativo. Aí ele parou e voltou a usar a rede pública. Acabou os problemas. Então, muitas vezes a gente tem alguns mitos que a gente alimenta aí no nosso dia a dia. Tá? Isso é interessante, porque muita gente, a gente nunca tem acesso à água tratada. É água da poça cimentesiana, de água pura e tal. Mas o pessoal que mora, que compra nossas plantas fala, essa água pode ser regada com água clorada? Pode, né? Clorada. Tem problema nenhum. Aí tem aqueles comentários, eu acho que as plantas de vocês devem ser verdinhas assim porque não recebem água clorada. Eu falei, eu acho que não. Mas é que não tem esse parâmetro de comparação. Mas agora dá para mas eu uso água da chuva mesmo. Faço plantação. É que assim, cada A um maioria das vezes eu não tenho sempre, né? vai adaptando ao seu cultivo, né, gente? Bom, e aqui alguns vasos de barro que eu utilizo também, tá? Então algumas pleurocares aí de fora, normalmente eu prefiro utilizar elas com vaso de barro, né? Adubação. Outra questão muito polêmica, que todo mundo fala muito a questão. Se aduba micro? Se aduba da mesma forma, ela precisa comer, ela precisa de alimento, ela precisa se desenvolver. Se aduba da mesma forma, tá? Agora, o que é interessante? A gente entender um pouco do que é adubação. Ninguém vive só de feijão e arroz. Tá? Então a gente precisa ter macronutrientes, micronutrientes, macronutrientes primários, macronutrientes secundários e os micronutrientes e oligoelementos. Precisa ter toda essa salada completa para a gente poder ter uma alimentação saudável para as plantas. Né? Então aqui a gente tem os macronutrientes primários, os secundários, a gente tem ali os micronutrientes e ali a gente também tem toda essa alimentação para a planta, que não adianta você pegar e só adubar, só com NPK. Não, eu tenho que dar toda essa adubação para a planta. Ela precisa de cálcio, ela precisa de ferro, ela precisa de enxofre, ela precisa de nitrogênio, precisa de tudo isso para que ela possa se desenvolver bem. Porque não adianta a gente viver só comendo feijão e arroz, volto a falar novamente. Vai encher a barriga? Vai, mas vai faltar algumas coisas. E muitas vezes esses oligoelementos, esses pequenos micronutrientes que falta para a planta, dificulta a absorção dos macronutrientes. Então a gente precisa ter todos. Tá? Então os macronutrientes são elementos que a planta necessita em quantidades elevadas e os micronutrientes em quantidade muito pequena. Então essa é a diferenciação. Mas a gente sabe que para que serve cada macro ou micronutriente? Normalmente não, né, gente? O que o nitrogênio faz, né? Então, normalmente, o nutriente, ele é a formação da clorofila, né? Então, ele faz a transformação da luz solar e alimenta através da fotossíntese. Então, basicamente, é isso que o nutriente faz, né? Então, ele é um elemento necessário para o crescimento e o desenvolvimento da massa foliar, para que as folhas da planta possam se desenvolver, né? Para que a planta tenha corpo. O fósforo, tá? É a formação do DNA. É a formação da membrana celular. Então aquela membrana que protege a planta, né? Ou protege a folha, a derme das folhas, né? E o fósforo é importante na formação das flores e frutos. Então a gente precisa do fósforo. Potássio. Regulamento da abertura e fechamento dos estômagos das folhas. Tem participação no transporte de nutrientes. Mas ela vai crescer, ela vai ficar mais bonita? Não. A diferença do veneno e para o remédio é a dose. Então, muitas vezes você vai adubar a tua planta, e se você coloca muita adubação, essa muita adubação, a planta muitas vezes ela vai ter um crescimento, mas o crescimento dela é muito disforme, ela fica mole, ela não cresce da forma que ela deve crescer. E muitas vezes a parede celular dela, ela tem que crescer assim, fechadinha. Ela cresce de uma maneira tão rápida que ela acaba ficando, não tem estrutura, e ela fica molenga a planta. A própria flor ela acaba caindo, ela estiona, né? Então isso acaba acontecendo bastante. Então tem que tomar muito cuidado, gente. O enxofre, tá? Ela faz parte de aminoácidos de algumas proteínas da planta, junto com fósforo, nitrogênio e carbono, e a água forma um grupo chamado de elementos estruturais. Então o enxofre também é necessário para fazer o esqueleto da planta, senão ela não cresce firme, né? O cálcio, gente, também é a função estrutural, da mesma forma, para que ela cresça firme, né? Então e ela também tem, o cálcio, ele tem uma coisa bem interessante, gente.
ele também faz uma parte de regulagem da absorção de alguns elementos ou de algumas coisas que sejam nocivas para a planta. Ele é um regulador de certas reações que ocorrem na planta. Atua um agente protetor frente às elevadas concentrações salinas. Então ela regula essa absorção da planta para que ela não seja envenenada, vamos dizer assim, esse excesso de sal e certos elementos tóxicos que podem ser absorvidos pela planta. Então vocês vejam, o que é importante a gente saber, o que é importante a gente ter cada elemento. O magnésio forma clorofila, né? E os micronutrientes, eles atuam na formação de reações fundamentais. Então, o que é o micronutriente? Muitas vezes, para que a planta absorva o macronutriente, ela precisa ter o micro, porque senão ela não consegue absorver. É como a gente fala, o ferro, né? Para a gente ter absorção da vitamina C, a gente precisa ter ferro. Se a gente não tiver ferro, a gente não absorve a vitamina C. E assim por diante, né? Auxiliam, então, os micronutrientes auxiliam na formação auxiliam na fotossíntese e alguns se concentram nas raízes, né, como o zinco, outros na parte aérea ferro, e mesmo que em quantidades muito pequenas, são fundamentais para o bom desenvolvimento da planta. Então precisa, gente. Então essa adubação ela tem que ser muito variada. Normalmente eu trabalho assim, a cada adubação que eu faço a cada 15 dias, eu adubo as plantas a cada 15 dias, então eu vario os adubos que eu faço. Então o primeiro um NPK, um de crescimento, depois um de cálcio, um com micronutrientes, um líquido, e assim eu vou intercalando as adubação. Tá? Então é dessa forma que eu faço. Normalmente é assim. Agora, quantas regas com água, sem adubo, você faz nesse intervalo de 15 dias que você fala? Depende do clima, né? Depende do clima, porque o meu orquidário não é coberto, eu não consigo regular. Então, normalmente, o que eu faço? A cada 15 dias, eu tento fazer de uma forma, a cada 15 dias. Se está no verão, muitas vezes eu preciso regar todo dia. Às vezes está no inverno, eu também tenho que regar todo dia, porque o inverno nosso é seco. É seco. E às vezes você pega algumas estações do ano que tem mais um pouco de umidade, que às vezes eu passo uma semana sem regar minhas plantas. Né? Então, não tem muito jeito. O que eu sempre acabo tirando um pouco a adubação no inverno? Quando esfria muito o tempo, né, aquele período mais frio do inverno, eu normalmente não adubo. A história da diluição. Diluição. Normalmente eu uso que diluição para as micro-orquídeas? Metade da dose recomendada. Então, se é 1 grama por litro, eu coloco 1 grama para cada 2 litros. Ou até mais, 1 grama para cada 3 litros. Mas isso para mim, ó. Para mim. Mas olha, para a nossa também, tá? Aqui em casa a gente também sempre usa uma dosagem menor do que é recomendado nas embalagens e nas casas de insumos. E a gente faz assim, faz adubação, por exemplo, faz hoje. E é sempre manutenção, ou seja, todo mundo pergunta, muita gente que começando a perguntar, claro, que é aduboso para floração. Eu falei, não existe. Não existe isso. Aí então eu falo, só dá uma manutenção, então, né, lógico, com micro e tal. Então a gente faz uma rega com adubo. Na época do Peters, Plant Prod, eu colocava 1 grama para cada 2 litros. Tá. Agora a gente está usando um líquido, que chama Orquidium 100, que é da Nutriflora. Também estou colocando, fala assim, 1 ml por litro, aliás, por litro. Hoje eu coloco, nem isso, eu ponho 0,8. Sabe, o EC com a condutividade não passa de 0,6. É o que eu uso, dá mais ou menos isso. Isso. E é com isso que eu rego. Então a gente faz hoje, as próximas 2 regas, não importa, porque aqui não faz muito sol. Então as próximas 2 regas, nem que isso leve 2 semanas ou mais, vai ser com água normal. Só na terceira que a gente vai dar adubo de novo. Né? Então, no inverno esse processo fica mais rápido e no verão muito mais lento. Então é parecido, só que a gente não dá borrifado nem esse negócio de pulverizar o adubo. Põe, dissolve junto na caixa d'água e joga a planta bem. Pega todo mundo. Pega. Até o substrato recebe. Quando você vai adubar suas micro-orquídeas, você faz uma rega com água antes para os estômagos? Não, rego direto. Direto? Rego direto. Não, adubação. Adubação. Nunca tive problema. Acho que diluído nesse acho que não tem problema. Normalmente assim, quando é Porque geralmente quando abre os estômagos, a absorção é maior, né? então, mas assim... Ela matou a sede?
O que normalmente, assim, até vai passar uma parte aqui que a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Mas assim, na diluição que a gente utiliza, pelo menos na que eu utilizo, nunca tive problema. E não foi necessário eu utilizar, nunca usei molhá-las antes, e muitas vezes tem gente que molha depois. Aduba e depois molha. Então assim, cada um faz do seu jeito, que nem a gente falou aqui, a cada 15 dias. Então é a periodicidade que eu faço minha adubação. Não é regra isso, como a Lúcia falou, no inverno às vezes se rega menos, então você acaba podendo colocar adubação até uma vez por mês. Adubo e água. E uma coisa bem interessante, o adubo só faz efeito quando dissolvido. As raízes absorvem nutriente e água quando a umidade do substrato estiver entre 15% e 25%. Tá? Acima, né? No mínimo isso. Tá? Se não tiver isso de umidade, ele não vai absorver o adubo. Então ele precisa estar dissolvido. Tá? Então essa é uma questão bem interessante. Adubo e substrato. Uma outra coisa que a gente tem que observar. Um substrato com boa drenagem e aeração permite que a porcentagem de umidade ideal seja atingida mais de uma vez ao dia. Não é a quantidade de adubo que mata uma planta, mas sim a falta de aeração do substrato. Tá? Então isso a gente tem que observar muito. Tomar muito cuidado com o substrato velho, aquele substrato compactado. Tome muito cuidado com isso. A raiz também precisa respirar, precisa ter essa aeração. E uma coisa que a gente precisa saber, o que a gente é. E a gente tem que escolher isso. Ou a gente é cultivador de planta, ou a gente é acumulador de plantas. Nenhuma das alternativas. Os dois. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente cultiva ou se a gente acumula. Então, se a gente cultiva, sucesso vem. Se a gente acumula, uma hora a gente tropeça e perde metade das folhas. Porque se der uma doença, der qualquer problema, a gente vai perder tudo. Bom, e uma outra coisa importante, gente, a organização. Normalmente a gente tem um orquidário, a gente vai colocando plantas lá, e a gente não organiza muito bem, E precisa organizar. Isso daqui, gente, não é luxo, não é porque é organizado, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou perfeccionista. Está muito bagunçado. Muito bagunçado. Não entendi. Plantas maiores e baixas. Aqui eu tenho algumas plantas, aqui são algumas, aqui é restrequioides, gélida. Aqui, se eu não me engano, aqui eu estou com algumas outras mudas e restrequioides. Na prateleira eu consigo lá no fundo. Tá florida. As plantas não estão encostadas nas paredes, tá, gente? Sim. Aqui eu tenho uma distância mais ou menos uns 10 centímetros. Isso daqui não é luxo, isso daqui é necessidade. É a aeração das plantas, luminosidade, e isso eu preciso, tem que ser feito. Isso não é perfeccionista. Tem que ter isso, gente. Você tem que organizar o teu orquidário. Se você não organizar teu orquidário, não adianta. Sucesso não vem. E é isso, você precisa ter dessa forma. Vocês viram que está tudo padronizado. Não é porque eu sou chato, é porque precisa estar dessa forma. Porque se você coloca uma planta grande, uma pequena, toda disforme, o que acontece? Não tem aeração, não tem iluminação, e a doença vem, você não consegue regar bem as plantas e assim por diante. Tá? O que a gente tem que fazer? Aprender também com a observação das plantas e acompanhar todo o desenvolvimento. Ir lá, conversar com a planta, bater papo, ver se ela está bem, perguntar para ela se ela está legal e assim por diante. Vai pro fogo. Vai pro fogo. As minhas lê pensamento, eu não converso com elas não. Mas ali você já aprendeu telepatia. Eu ainda não evoluí nesse, ainda estou conversando, mas eu vou evoluir. Mas é isso. A observação a gente aprende bastante com as plantas, E tem que observar, tem que olhar, Bom, gente. O fator da adubação, que nem falou, no meu caso, pelo menos eu sempre usei, que nem a Lúcia falou, 20, 20, 20. 20, 20, 20 é o que eu uso. O pessoal fala, não, você tem que comprar floração, de crescimento, de enraizamento, isso daí é só para pegar e vender. 20, 20, 20. 20, 20, na quantidade certa. É o self-service, ela pega o que ela quiser, tá lá padrão. Então, Marcos, sabe lá, antigamente falaram que o adubo, como é que é?
Aquele com o P alto, 5,52, 14. Ah, sei. Eu usei, mas eu não consegui ver diferença. Não. É muito difícil isso, né? Normalmente você tem isso porque assim, vamos falar o português claro, não existe adubo por orquídea. Exatamente. Todos os adubos são, adequados, né? E eles vêm da agricultura, principalmente de frutas. E aí você tem um período de crescimento bem definido, de floração, de frutificação. Então isso, para eles, para as árvores, né, ou para as plantas frutíferas, isso dá efeito. Para a gente no cultivo. Tem que ser uma conexão saiba tudo certinho, separe tudo certinho. Por favor. Não dá, não tem como, né? Roberto, aproveitando que você falou aí das frutas e do cálcio, no caso do meu cultivo lá, de um grupo que a gente tem de pomar, a gente usa muito a cauda bordaleza, que também é um fungicida. Para você, o que ela representa aí? A cauda bordaleza, eu cheguei a utilizar ela também como fungicida, somente. Tá? Não utilizei na adubação. Não utilizo ela na adubação, porque o que eu tenho? Eu tenho muito medo, porque assim, ela tem uma... É difícil de eu conseguir ter uma medida exata da quantidade que eu vou utilizar para micro-orquídea. E a cauda bordaleza, eu já tive problema, já matei planta com ela. Né? Então, assim, mesmo usando ela como fungicida, eu já matei planta. Então, eu tenho muito medo de usar esse tipo de adubo, onde eu não consiga ter um controle sobre ele. Entendeu? Ou de fungicida, porque aí principalmente a micro, eu acabo, ela é muito delicada, eu acabo perdendo ela facilmente. Se eu errar um pouquinho na dose, por mínimo que seja, eu acabo perdendo a planta. Então eu não utilizo. Já utilizei, já perdi e parei de utilizar. Eu acho que em orquídeas, cauda bordaleza, cauda cipocáustica, esse tipo de produto, embora seja tradicional na fruticultura, né? Na orquídea a gente não usa. É muito difícil de controlar a dosagem, né? Muita cautela. Qualquer errinho é morte na certa. Tem um amigo que começou com um bloco de plantas, e aí ele chegou na Sufocalsca em 3 ml por litro. Para a planta de pomar é 10, 15. Ele chegou entre 2 e 3. Aí ele conseguiu matar todas as cochonitas. Mas ele separou um grupinho das 1000 plantas dele e separou 10. Não. Esse que é o grande problema, né? Porque você não consegue controlar. Bom, deixar aqui para vocês também, eu tenho o Facebook, né, o grupo nosso é Micro Orquídeas, Roberto Martins, então se vocês quiserem participar, é só entrar. Tem o Instagram também, e eu tenho também o YouTube, onde a gente tem alguns vídeos. O Campassi, não sei se ele quer falar um pouquinho aí da revista. Então vamos falar aqui. Você estava procurando aí outro dia a revista? Na verdade, isso daqui é uma coletânea, né, que o Campassi aí, tem um trabalho aí muito forte em cima disso, porque a gente pode dizer que seja uma das únicas revistas, né, no Brasil, onde que a gente faz aí a descrição, né, de plantas, né, brasileiras, né, que é aberta ao público em geral, tá? Porque existem muitos trabalhos de descrição, mas eles muitas vezes eles ficam presos nas universidades e a gente não tem acesso a isso. Então, a coletânea de orquídeas, hoje, ela está fazendo quantos anos já? 14 anos? 13, porque são 2 edições, são 2. Então tem 13 anos, então normalmente é uma edição anual. E aqui são dentro das plantas ali que a gente tem aí, são descobertas, né, dentro de algum grupo que a gente tem de amigos. Aqui é feita a descrição e é feita a publicação. Essa revista é mandada para o mundo inteiro, né, para os principais aí, órgãos, né, que regulam aí as espécies de orquídeas, para que ele possa ser validado. Né? Então aqui a gente faz a descrição de algumas plantas. E nessa coletânea, a 14, que saiu agora esse mês, né, são classificadas, foram feita a classificação de 2 micro-orquídeas, né? Então a gente tem aqui um trabalho feito com a catugiense, uma centera catugiense, né? Que ela foi descoberta pelo Reginaldo Vasconcelos, né? Na cidade de Catugi, por isso o nome de catugiense, né? E aqui é a planta, né? Então é uma espécie nova aí
que não era conhecida aí por todos, né? E também uma Natalis, né? A Natalis balconceriana, né? Que é uma Natalis pequena, uma colcheira de 20 folhas, não tem um tamanho maior do que isso, né? Muito pequena mesmo, né? E é uma plantinha aí, para vocês terem uma ideia, aqui ó, esse tamanho é 1 centímetro, tá? Então isso daqui é o tamanho da planta. A planta tem no máximo 3 centímetros, uma torceira aí com 20 folhas, né? Então a planta, a flor também é muito pequena. Então essa revista, essa coletânea, também tem a descrição aqui de algumas ceguelas, insípida, bulbofilo, né? Então aqui é uma coletânea onde a gente coloca aí a descrição de várias plantas, né? E aqui é uma coleção, uma coletânea. Então são 14 números que já foram feitos até o momento. Já estão todas publicadas, né? E tem algumas que tem disponíveis, né? Então a gente tem disponível a número 14 e algumas publicações anteriores. Tem um livro de micro-orquídea? Livro de micro-orquídea? Tem aquele do Erwin Bonk lá. Tem do Erwin. Na editora Europa, que ele fez há pouco tempo agora. Tem aquele do Erwin, mas assim, o que eu tenho, que normalmente eu olho, que eu consulto bastante, é o do Miller, do David Miller, da Serra dos Órgãos. Porque ele tem um trabalho muito grande com a família dos Pleurotalis ali. Né? Então tem bastante coisa e tem muita literatura de fora do Brasil. Não adianta, você tem que ter vários, tudo que aparece. Tudo que aparece. Porque é a primeira vez, não, essa não é a primeira vez, mas dessa vez nós fizemos 2 micro-orquídeas aí, né? E se você considerar, o bulbofilo também é uma micro. É uma micro, né? Então, o tamanho da planta e até a pseudolélia também, ela é bem pequenininha. Bem pequena. Enfim, você tem que estar antenado para ver o que está saindo. O grande problema é o seguinte, é que normalmente, principalmente essas micro-orquídeas, são descritas por alguns especialistas que são acadêmicos. Então você não vê essas coisas. Você nunca vai ver. Porque está fechado lá entre eles e fica fechado. O cara sentou em cima. E essa é a grande vantagem que a gente tem na nossa publicação, que a gente faz e todo mundo tem acesso. Tem acesso a ela. Só para falar, isso aí é tudo feito à custa do Marcos e alguns amigos. Então, acho que a gente que é de associação e tem contato, a gente aceita doações para que seja feito, porque o custo gráfico disso aí é muito alto. Para vocês terem uma ideia. Tem uma moça aí que sempre doa aí, chama Pablo e moça. Essa daqui são todas as pessoas que contribuíram para que a gente pudesse fazer essa edição. Né? São os colaboradores que fazem, né? Que a contribuição para que a gente consiga fazer aí a impressão. Foi na CPO. Aí eu estava mostrando assim, eu não lembrei. Isso não, isso daí normalmente a gente anuncia, faz a venda, né? Cada número custa R$20. Tá? A gente tem algumas, mas não é uma assinatura. Tem um site que só comprar o... Não, através do site não. Aí a gente consegue, que às vezes tem disponibilidade em alguns horários, né? Eu não sei se você tem alguns, né? Porque tem a revista da OSP aqui, né? Então, porque... Só um minutinho, gente, só um minutinho. Esses 2 últimos números, 13 e 14, o número de exemplares editados são muito pequenos. Não, o 13 foi pequeno. O 13 foi pequeno, o 14 já foi normal. Isso aí nós tivemos coragem. Então a gente tem aí, se alguém quiser, tem aí bastante. Tem a 13, tem a 14, tem alguns outros. Não, 13 não. 13 não, 14. E tem alguns outros números, né? Se alguém quiser, está aí. Está à disposição. A realidade é assim, né? O que a gente conta é que as pessoas ajudam, pelo menos comprando, para a gente poder pagar, né? Senão a dívida fica alta, né? Que aqui é tudo iniciativa privada, né? Uma coisa eu posso dizer. A pessoa que faz, ele não tem coragem de pedir dinheiro para ninguém. Então ele pede. Então, pedir quem tiver o interesse, né? A gente tem aí na revista 14, que é a última que saiu, já tem alguns números a mais, aí tem uma quantidade boa, e de alguns números antigos, né? A gente tem alguns ali também. E também quem quiser aí para a questão de coleção, acho que só não tem a 2, a 3, a 13, né? Eu acho que 2, 3 e 13. 2, 3 e 13. O restante a gente tem todas. Vocês viram que tem a prancha, o desenho, tudo? Sim. Todos os desenhos são feitos Isso é pelo obrigatório fazer para uma descrição e Não, o americano é tudo assim também. Nos Estados Unidos é tudo assim. E Tem que ser por desenho. Fala aí, fala aí. A gente vai vendendo a R$20 cada um. Então, é o custo dela, é simplesmente para a gente poder pagar o custo e continuar fazendo a revista. Porque senão eu posso ficar preso, né?
Dívida seria Dívida aumenta. Já pode pegar a letra. Pode, paga pro Marcos. Opa! Ô Marcos, seu Soia já quer pegar o... Eu vou fazer uma pergunta aqui particular, Vitor. O que te levou às microorquídeas? O que me levou às microorquídeas? Olha, na verdade, foi um amigo, o Mário Shirafuji. Eu estava visitando um orquidário uma vez, eu gostava de catleias, lélias, maxilárias. E ele me deu uma moitinha de Barbocella maierse. Só que não foi a Barbocella maierse que me chamou para esse mundo. Na moita da Barbocella maierse tinha uma Platysteris oxyglossa. E essa plantinha floriu na minha casa. E ela parece uma catleia em miniatura. Quando eu vi essa planta, eu me encantei nessa planta, me apaixonei por essa planta. E foi ali que comecei a cultivar micro-orquídeas, né? Foi a paixão à primeira vista. Já tinha as orquídeas dele, mas a micro foi uma paixão. Hoje eu parei, todas as minhas plantas